Isso, glória a Deus. Queridos, olhe para alguém do seu lado, diga assim, seja bem-vindo ao avivamento. O avivamento já começou. Aleluia. Nós temos aqui o tempo suficiente para receber de Deus o que Ele já começou a fazer nesse dia, amém? Seja bem-vindo, você que está aqui conosco. Que coisa linda, eu estava falando ali com o Elton no som, que coisa linda ver essa casa cheia, né? Pai gosta de ver os filhos em casa, né? E a gente já está vivendo essa fase, já tem um filho casado, né? De vez em quando vem lá para casa, reúne todo mundo lá. Quando chegarem os netos vai ser melhor ainda, amém? E abra sua Bíblia comigo, nós vamos trabalhar juntos hoje. Quem está disposto a trabalhar comigo nessa palavra, amém? Quando a gente faz junto, nós fazemos melhor. O Espírito Santo de Deus está revelando isso para nós, que o avivamento não é sobre pessoas especiais, é sobre um Deus especial que se derrama sobre o seu povo, amém? Você é povo de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Então isso tem a ver contigo. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versos 25 a 27. Amém? Lucas capítulo 24, do 25 ao 27. A palavra de Deus diz assim: e ele lhes disse, ele aqui é Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a sua presença está aqui. Nós cremos que o Senhor está falando desde o início dessa reunião, que o Senhor já está falando antes dessa reunião começar. A nossa oração agora, então, Senhor, é que o Teu Espírito, Senhor, possa tocar o nosso coração e mente, de maneira que nós, Senhor, estejamos sensíveis, Senhor, para a Tua voz. Nós estejamos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor está falando neste lugar. Nos conduza, Pai, que a Tua palavra nos liberte, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, faça resplandecer a Tua glória em nossas vidas, para que o mundo creia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como você viu ali, nós tivemos o anúncio do reinício, né, do retorno da nossa jornada Arco. E, de alguma maneira, essa palavra de hoje, ela é uma espécie de instrução, de explicação do que significa isso, por que nós estamos fazendo esse movimento de mergulhar na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que ainda não participou, né, que essa não é apenas uma jornada de estudo bíblico. A jornada Arco, ela tem o propósito de nos fazer compreender as Escrituras de uma maneira diferente. Não basta apenas conhecer o texto bíblico, é preciso entender a história que a Bíblia conta como um todo. A Bíblia, ela não é um amontoado de princípios, de conceitos e muito menos de regras. A Bíblia, ela é uma história, a história do próprio Deus, onde Deus escolheu se revelar. Desde o início da narrativa da criação em Gênesis, nós percebemos um Deus que está se auto-revelando. Deus quer se revelar. E ao decorrer dessa mensagem, eu quero que você repita comigo nós vamos repetir algumas frases,
como é do meu costume, né? Eu ia falar como que é do nosso costume, mas como é do meu costume de alguns. Mas isso é muito importante. Nós precisamos sair daqui com 3 coisas muito claras na nossa mente, no nosso coração. Diga assim, a primeira comigo, diga assim, Deus, agora diga com força, Deus quer se revelar. Amém, muito obrigado. Queridos, então esse texto aqui é um texto que fala muito ao meu coração e que foi um dos textos bases que o Senhor usou para incendiar no meu coração esse processo da jornada Arco. Por que esse nome Arco? Porque nós vamos falar... Agora deu uma mudada aqui no som. Amém? É sobrenatural. Eu estou com dificuldade aqui nesse cabo. Só um pouquinho. Vamos tentar se organizar aqui. Mas a palavra arco aqui, ela tem a ver com um arco narrativo. A Bíblia é, como um todo, um arco narrativo onde todas as coisas, todos os livros de Gênesis e Apocalipse estão contando uma só história. E é muito importante entender isso. Então, esse texto aqui é um texto onde Jesus, após a sua ressurreição já, né, depois de ter entregue a sua vida na cruz por nós, ter ressuscitado da morte, Jesus está indo atrás de 2 homens, do qual nós sabemos o nome apenas de um, para falar algo para esses homens. O texto diz, né, um pouco antes, que havia 2 homens descendo de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emaús, e Jesus então se apresenta perto, se aproxima deles. Jesus já está ressurreto. E eu quero que você preste atenção nisso. Jesus já ressurreto vai atrás desses homens, que não era do grupo dos 12 discípulos, né, que Jesus chamou de apóstolos. E Jesus se aproxima deles e passa a caminhar com eles e ouvir a conversa deles. E o interessante, queridos, é que ao ouvir do que eles estavam falando, Jesus faz perguntas, diz assim, do que vocês estão falando aí, do que vocês estão comentando, discutindo tão calorosamente? E eles dizem assim, acaso você é o único aqui na região que não sabe dos fatos que aconteceram entre nós? Então eles vão relatando e Jesus fala, quais? E eles relatam tudo aquilo que havia acontecido naqueles dias, a prisão de Jesus, o seu julgamento injusto, a sua morte, e eles já tinham inclusive notícias de uma possível ressurreição, porque as mulheres já tinham ido ao sepulcro e voltaram com a notícia de que Jesus não estava lá e que havia anjos dizendo que Jesus havia ressuscitado. Mesmo assim, eles estavam voltando para a sua casa. Então, Jesus se coloca ao lado deles e aí entra o texto que nós lemos. Ele diz assim, como vocês são nécios, como vocês são tardios em acreditar em tudo aquilo que os profetas falaram. E partindo de Moisés, preste atenção nisso, partindo de Moisés. Quando a Bíblia fala Moisés, nesse contexto, não está falando de uma pessoa. Tudo que era a lei, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, era chamado pelos judeus de Moisés. Eles resumiam, eles inclusive usavam a expressão, vamos ler Moisés. Então Jesus fala, partindo de Moisés, ou seja, desde Gênesis, e passando por todos os profetas, apresentou tudo que a Escritura, diga a Escritura, dizia a respeito dele. Então Deus quer se revelar. Jesus, ele começa a mostrar para aqueles 2 homens o que a Escritura dizia a respeito dele. E a primeira coisa que nós vamos entender e precisamos entender é que Deus escolheu, meu irmão. Não foi homens, não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi Isaías, não foi Moisés. Deus escolheu se revelar por meio das Escrituras Sagradas. Deus escolheu. O próprio Jesus, ressurreto, não apresentou-se àqueles homens imediatamente dizendo, olha, sou eu. Jesus escolheu se apresentar a eles por meio das Escrituras. E nós vamos entender o porquê disso aqui. Amém? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta que parece um pouco deslocada disso que a gente está falando até aqui, mas que vai nos ajudar a conectar por que Deus escolheu agir dessa maneira, escolheu se revelar dessa maneira.
A pergunta é: o que você tem mais buscado nos últimos anos para se sentir mais seguro, amado ou realizado? Me assustou, hein? Muito bom, não esperava essa. O que você tem mais buscado nesses anos, nos últimos anos da sua vida, para se sentir seguro, para se sentir amado ou para se sentir realizado? Ou, enquanto você pensa, eu quero talvez colocar essa pergunta de uma outra maneira. O que seria se você resolvesse hoje um problema, uma questão que você resolvesse hoje na sua vida, mudaria tudo no seu entendimento ou resolveria tudo? Eu quero te dar um tempo para pensar. O que você tem buscado nesses últimos anos para se sentir seguro, amado ou realizado? O que se você resolvesse hoje, uma questão na sua vida que se fosse resolvida definitivamente hoje, iria impactar profundamente a sua história? Está pensando aí? Não vale ficar esperando só o que eu vou falar. Você precisa pensar, o que você tem buscado? O que você acredita que, se resolvido, mudaria a sua vida? E por que essa pergunta, meu irmão? Porque nós temos essa tendência de projetar a realização da nossa vida em necessidades que nós temos ou desejos que nós temos. E esse desejo de se sentir segurança, de se sentir amado ou aceito ou realizado. Está estralando, né? Obrigado. Esse nosso anseio, ele sempre nos leva a um lugar de frustração. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Quantas vezes você falou assim, não, se eu tivesse pelo menos isso, se eu alcançasse pelo menos aquela promoção, se eu tivesse um pouco mais, né, um aumento um pouco maior no meu salário, se eu ao menos pudesse me casar. Tem jovem solteiro aí, amém? Se esconderam todos? Tem jovem solteiro aí, amém, Alisson? Oh, desculpa, expus o irmão. Amém? Tainara, amém? Vamos parar com isso, vamos parar com essa brincadeira. Se ao menos eu pudesse me casar, se eu ao menos pudesse ter a minha casa própria, se eu ao menos, sempre algo. E quando nós conseguimos essas coisas, quando a gente alcança aquilo que a gente acha que, se ao menos alcançássemos aquilo, em poucas semanas a gente volta ao estado original de satisfação e realização. Temos aqui, né, alguns psicólogos ali, a Fátima, que tem um nome para isso, né? Nós voltamos ao nosso estado de satisfação normal. E a Bíblia já falava sobre isso, já o profeta Jeremias, lá no capítulo 2, versículo 13, chama isso de cisterna rachada. Um pouco antes ele vai dizer assim, o meu povo, ele está falando ao povo de Israel, profetizando, ele diz assim, da parte do Senhor, dizendo assim, o meu povo cometeu duas coisas terríveis. Eles deixaram a mim, a única fonte de águas vivas, e cavaram para si mesmos cisternas rotas, ou cisternas rachadas. Deus está dizendo, vocês deixaram de beber da fonte de águas vivas, que sou eu, e tentaram armazenar água em lugares que não podem reter. Cisterna rachada são as coisas que a gente acredita que pode realizar a gente. Todas as coisas, sejam elas, e pastor, mas somente as coisas ruins ou más são cisternas rachadas? Não, inclusive as boas, porque de tudo que eu citei aqui, é bênção, casamento é bênção, prosperidade, trabalho é bênção, estudar, se eu ao menos tivesse a condição de fazer aquela faculdade, aquela pós-graduação e assim por diante, coisas boas, mas quando elas são separadas de Deus, quando elas tentam ocupar o lugar de Deus na satisfação do nosso coração, elas se tornam cisternas rachadas, elas não podem reter água. Mas o que eu quero mostrar então
para você neste dia é que Deus, Ele não está em silêncio, Deus não está passivo em relação a essa sede, essa fome do nosso coração. Deus não está indiferente a essas necessidades. Por que nós nos movemos assim? Eu tenho repetido incansavelmente, porque nós nos movemos na direção do nosso desejo, porque nós nos movemos na direção daquilo que o nosso coração ama, porque Deus nos fez assim, mas agora houve uma quebra na bússola, na direção do nosso coração, e Ele está apontando para coisas que não podem suprir a gente. Quem está me entendendo, diga amém. E todo o processo da Bíblia, desde Gênesis, a partir de Gênesis 4 até Apocalipse, é Deus trazendo o homem de volta, curando o coração do homem, para ele desejar aquilo para o qual ele foi criado para desejar. Essa é a história bíblica. A história bíblica é a história de Deus, é a história do Cordeiro, é a história de Jesus em busca do ser humano para nos resgatar deste lugar. E a gente precisa entender isso, porque sem entendermos isso, que Deus Ele quer se revelar, Jesus já ressurreto foi atrás de dois homens para mostrar quem era Ele nas Escrituras. Amém? E Ele fez isso. Se o próprio Jesus, uma pergunta para a gente refletir, se o próprio Jesus ressuscitado escolheu esse caminho para se revelar, o que isso nos ensina sobre como Ele ainda quer ser conhecido hoje? Se Jesus escolheu essa maneira, que eu carinhosamente tenho apelidado de a estratégia Emaús, né? O modelo Emaús. Jesus escolheu se revelar por meio da Escritura. Ele já ressurreto. O que isso fala conosco sobre como Ele ainda quer se revelar? Talvez, querido, nós estamos pensando que estamos buscando Jesus, mas nós ainda estamos buscando apenas o nosso desejo. Nós ainda estamos olhando para Jesus apenas como um meio para alcançar aquilo que nós precisamos ou queremos. E Jesus, sabendo disso, com muito amor, no seu ministério terrestre, diz assim: queridos, vocês que se preocupam com o que vocês vão comer ou vestir, onde vão morar, Ele fala, tudo isso que vocês se preocupam, não deveria estar em primeiro lugar na vida de vocês, mas Ele diz, antes, pelo contrário, busquem em primeiro lugar, como prioridade, como o chão da realidade, o reino de Deus. E então todas essas coisas serão acrescentadas. Então o que Jesus está dizendo, as necessidades, as nossas fomes, os nossos anseios, na maior parte deles, eles são lícitos. Mas quando eles são colocados no lugar errado, eles nos afastam de Deus. E Jesus, então, Ele começa a mostrar para aqueles homens o que a Escritura dizia a respeito dele. Deus não está escondido, meu irmão. Você pode dar uma glória a Deus. Ele não está se escondendo. Ele não está esperando a gente encontrar a Ele pelo nosso esforço. Ele quer se revelar. Você pode dar uma glória a Deus. Repita comigo, Deus. Ele quer se revelar. A Escritura é a autorrevelação de Deus. Deus quer. Nós não estamos órfãos, largados à nossa sorte, tentando encontrar Deus. Seria impossível isso. Ele quer se revelar. Mas existe algo poderoso também que essa narrativa bíblica nos ensina. Que Deus, Ele também quer nos incluir. Diga assim, Deus quer nos incluir. Deus, Ele está se revelando na Escritura, mas Ele também está incluindo homens e mulheres nesse projeto, nessa história dEle, na história do Cordeiro. Isso está muito claro, eu quero ler com você não precisa abrir, anote apenas aí, Atos capítulo 8, versículo 35. Aleluia. Atos 8, 35. Fala da história de Felipe, o diácono Felipe, e o eunuco, um homem etíope,
que tinha vindo da Etiópia para Jerusalém para adorar. Nós estávamos numa célula na semana passada e falamos um pouco sobre isso. Esse homem viajou 3.600 quilômetros em uma carruagem para ir adorar em Jerusalém. Esse homem tinha participado das celebrações ali em Jerusalém, e ele estava voltando, e Deus fala com Felipe, o Espírito Santo fala com Felipe: desce para o caminho, vá para o caminho que desce de Jerusalém. E ele simplesmente vai e ele encontra esse homem lendo a Escritura. E aqui há uma pergunta intrigante para todos nós. Ao se deparar com esse homem, Felipe escuta que ele estava na sua carruagem lendo a Bíblia, lendo o profeta Isaías. Então, Felipe se coloca ao lado. Olha só que paralelo tremendo entre aquilo que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús e daquilo que agora o Espírito Santo fala para Felipe fazer. Preste atenção nisso. Felipe se coloca ao lado, começa a correr ao lado, ouve o que ele está lendo e faz a pergunta para ele: você entende o que está lendo? Tu entendes o que lê? E a pergunta hoje para nós é: você entende quando você lê a Bíblia? Em certo momento, quando os fariseus estavam questionando Jesus a respeito de alguns assuntos, querendo comprometer Jesus com perguntas capciosas, Jesus faz uma pergunta semelhante para eles, diz assim: vocês leem Moisés? Vocês já leram o que a Escritura diz? Como vocês interpretam? A pergunta de Felipe é: você entende o que lê? A pergunta de Jesus é: como você interpreta? Você entende o que lê? Você entende a história que a palavra de Deus está contando? E aí vem o versículo 35 aqui que diz: então, Felipe, daí o etíope responde: como poderei eu entender se ninguém me explicar? Eu não sei. Ele começa a citar a passagem de Isaías, que era uma referência a Jesus. Ele diz: de quem o profeta está falando aqui? Está falando dele mesmo ou está falando de outro alguém? Olha só essa pergunta: de quem o profeta está falando? Deus escolheu se revelar por meio da Escritura, e Deus escolheu apresentar Jesus em todas as partes da Escritura Sagrada. E é isso que Felipe vai explicar para aquele homem. Então, Felipe, abrindo a boca e começando nessa Escritura, lhe apresentou e anunciou Jesus. De novo, querido, um paralelo, da mesma maneira que Jesus se colocou do lado daqueles homens e apresentou a si mesmo por meio das Escrituras, agora Felipe, ao ouvir a pergunta daquele homem, ao questioná-lo, começa a apresentar Jesus através da Escritura. Porque, querido, o objetivo de Deus não é apenas nos informar sobre Deus. Por que Deus escolheu a Escritura e não apenas experiências individuais e pessoais de revelação para nós? Porque o propósito de Deus não é apenas nos salvar. Aliás, o conceito de salvação bíblica está muito atrelado àquilo no qual Deus nos inclui. Salvação para Deus não é apenas nos livrar da condenação da morte. A salvação bíblica é nos incluir no propósito e plano de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse homem aqui ele já tinha ido adorar. Nós podíamos dizer, é um homem que já entendeu que o único Deus e Salvador era o Deus de Israel, já tinha ido adorar, mas havia uma parte da salvação desse etíope que ainda não havia acontecido. Ele não havia entendido que ele iria ser incluído naquela história que ele estava lendo. Nós não lemos a Bíblia apenas para conhecer as coisas que aconteceram, mas para saber quem Deus é, porque Deus quer se revelar. Mas nós lemos a Bíblia também para saber que nós somos incluídos, nós fazemos parte da história que Deus está escrevendo, amém? Aleluia! E isso que acontece, aquele homem então, ele ouve a mensagem a respeito de Jesus, e aí no próprio capítulo, no versículo 36 ao 38, chega um momento em que ele
fica tão impactado com o que ouviu que ele dá uma resposta. E é isso que nós precisamos entender. Se Deus nos incluiu, se Deus quer nos incluir, se Ele quer se revelar, Ele quer nos incluir, há uma necessidade de uma resposta nossa. Nunca foi o propósito de Deus nos falar sobre Ele, para que a gente soubesse dos grandes feitos do Senhor, soubesse quem Ele é, e aí fôssemos viver a nossa vida como a gente bem quer. Deus espera uma resposta de nós, e esse homem dá uma resposta, é ele quem propõe para Felipe. Eles estão passando por um lugar, e ele vê que tem água, ele diz assim, o que me impede de ser batizado? E Felipe olha para ele e fala, é lícito, temos aqui água, temos aqui alguém querendo batizar, alguém que ouviu sobre Jesus Cristo, que creu, e ele diz isso, porque você creu, é lícito te batizar. E eles naquele mesmo momento batizam. O que significa batismo? Batismo é um símbolo de inclusão. Nós somos sepultados na morte de Cristo, mas quando a gente sai daquelas águas, a gente é incluído na vida da ressurreição de Jesus. Agora a vida que vivemos, querido, não é mais a nossa vida, mas é a vida da ressurreição. É a vida que já não tem fim mais, porque Ele prevaleceu sobre a morte. Nós somos incluídos nisso. Nós começamos a fazer parte disso. Mas tem algo mais poderoso, querido. Nós precisamos nos desvencilhar dessa visão, dessa leitura bíblica que procura apenas princípios, mandamentos, para que a gente, cumprindo-os com o nosso esforço, nós possamos agradar a Deus. A Bíblia fala sim de obediência, a Bíblia fala sim de muitos princípios, mas como foi ministrado hoje aqui na ceia, se dependesse do nosso esforço, da nossa capacidade, nós jamais conseguiríamos obedecer o Senhor. Mas Deus proveu algo maior e mais profundo. Ele, por meio dos seus profetas, Ele vem profetizando sobre algo que iria acontecer em Cristo Jesus. E é por isso que Deus forma um povo, meu irmão. É por isso que Deus forma um povo, porque a salvação não é Deus livrando pessoas apenas da condenação eterna, mas é Deus restaurando a humanidade ao seu propósito original, de ser representante de Deus na terra. É por isso, querido, que você precisa discernir o corpo de Cristo. Paulo, ao ministrar aos irmãos de Coríntios, falando sobre a ceia do Senhor, ele diz algo surpreendente, ele diz assim, olha, porque algumas pessoas não discernem o corpo de Cristo. O que isso significa? Porque algumas pessoas não entendem o que é fazer parte do corpo de Cristo. Existem entre vós muitos fracos e doentes. Ou seja, a falta de discernimento do que você foi incluído, do que você faz parte hoje, coloca você ou a mim numa condição de estar vulnerável, de estar enfraquecido ou até doente espiritualmente. E ele fala em não poucos que dormem. Ele está falando de gente que creu em Jesus, mas que não entendeu que Deus quer incluir você na história dele. Olha só que tremendo isso. Deus quer nos incluir, mas existe um terceiro nível que eu creio que Deus quer abrir os nossos olhos para esse tempo de avivamento que começou. Quem está comigo, diga amém. Você crê nisso, querido? Você está jejuando o pão sem fermento? Está jejuando o pão com fermento, né? Que você não está comendo. Existe um terceiro nível. Deus quer se revelar. E Ele escolheu se revelar por meio das Escrituras. Deus quer nos incluir. Porque a salvação para Deus não é apenas nos livrar da condenação, mas é nos fazer viver o seu propósito e vontade. Mas existe um terceiro nível, diga terceiro nível. Diga eu quero muito. Aleluia, Deus quer nos transformar. Diga assim, Deus quer me transformar. Aleluia. Queridos, leia comigo aqui, Lucas, você pode anotar aí, Lucas capítulo 9. A partir do versículo 28 até o 36, nós vamos ter aqui a história
o relato, preste atenção nisso, o relato da transfiguração de Jesus. Nós temos nos 3 evangélicos chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, a narrativa da transfiguração de Jesus. Nós temos 4 evangelhos, você lembra? Mateus, Marcos, Lucas e... Nós temos em 3 deles o relato da transfiguração de Jesus, menos no evangelho de João. Mas eu já vou falar sobre isso. Os 3 evangelhos destacam esse momento em que Jesus chama 3 dos seus discípulos e ele sobe o monte. E ali naquele lugar, a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a brilhar e as suas vestes se tornaram tão brancas e luminosas que pareciam a luz do sol. O texto diz exatamente isso. Enquanto orava, mudou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido tornou-se branco e resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais, aparecendo com glória, falavam da sua morte, que estava para se cumprir em Jerusalém. Queridos, Jesus leva 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. E aí ele é transfigurado diante deles. Queridos, durante muito tempo eu olhei para essa passagem e eu sinceramente não conseguia compreender muito bem o sentido disso. E aí eu quero fazer uma pergunta que pode mudar a minha e a sua história. Você acha que naquele momento da transfiguração, Jesus se tornou algo ou alguém diferente do que era? Ou Jesus, por alguns instantes, revelou para aqueles discípulos a sua verdadeira glória? Naquele momento da transfiguração, Jesus brilha diante deles, eles veem a glória de Jesus, e Jesus não estava se transformando em outra pessoa, não estava se transformando em alguma outra coisa, apenas por alguns instantes eles puderam ver o que Jesus sempre foi. O Verbo, o Cordeiro de Deus, que estava lá em Gênesis, que estava na formação do povo de Israel, que estava falando por meio da boca dos profetas. Jesus, o Deus dos deuses, estava ali diante deles. E eles viram quem? Junto deles, Moisés e Elias, representando todo o Pentateuco e os profetas. Que tudo aquilo que eles viveram, de tudo que eles falaram, era a respeito de Jesus. Tudo que os profetas falavam dele está encenado agora, está sendo encenado diante de Pedro, Tiago e João. Eles estão vendo a glória de Jesus. Queridos, Deus, Ele quer se revelar a nós por meio da Escritura. Mas Ele não quer formar um povo cheio de conhecimento do que Ele fez, mas que não faz parte, que não está incluído. Mas quando nós somos incluídos, querido, nós recebemos algo mais profundo, nós recebemos uma glória que nos capacita a viver a história de Deus no mundo. Essa é a hora que você deveria subir da tua cadeira e dar glória a Deus. Deus quer nos transformar de glória em glória. Queridos, aquilo que Moisés viveu quando ele subiu no monte para receber as tábuas da lei, a Bíblia diz que quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. O rosto de Moisés brilhava quando ele desceu da presença de Deus. Isso é um símbolo do que Deus estava prefigurando, mostrando do que iria fazer através de Cristo Jesus. Deus quer nos glorificar, queridos. Deus quer nos glorificar. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, amém? A palavra de Deus diz, e aquele que Ele predestinou, a esses também chamou. E a esses que Ele chamou, Ele também
justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Queridos, nós não fomos chamados para viver uma religião, um peso ou uma filosofia. Nós somos chamados para viver a história de Deus, no qual Deus escolheu se revelar. Nós não estamos tateando, nós não estamos na tentativa de erro e acerto, nós não estamos elucubrando, nós não estamos imaginando. Deus está se revelando por meio da Escritura Sagrada. Cristo está em toda ela, mas Deus está nos incluindo e Deus está nos chamando a viver uma glorificação. E eu queria me deter nisso, antes que a gente acabasse aqui, hoje. A maneira como Deus escolheu nos glorificar, querido, faz toda a diferença. Isso responde porque Jesus, depois de ressurreto, mostrou para aqueles homens sobre Ele na Escritura. Porque Filipe, ao pregar para o etíope, partiu das Escrituras. Porque a maneira como Deus quer nos glorificar é que a gente contemple Jesus por meio das Escrituras. Que a gente veja a glória de Jesus. Paulo está falando sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, ele diz: e todos nós, comentando sobre essa experiência de Moisés, Paulo está fazendo um comentário teológico sobre a experiência de Moisés no monte, com a glória de Deus. Então ele está ampliando, dizendo: irmãos, isso que aconteceu com Moisés não é apenas uma história, para que nós saibamos o que aconteceu com Moisés. Isso que está escrito é o que Deus quer fazer com cada um de nós, é o que Deus quer fazer conosco como povo de Deus. Assim como Moisés desceu brilhando, Deus quer nos fazer brilhar, Deus quer nos glorificar também. Então ele diz: e todos nós, diga todos nós. Não são os pastores, não são os diáconos apenas os líderes de célula, os ministros de louvor. Todos nós, diga todos nós. Ele diz todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória de Deus e somos transformados, diga transformados, transformados de glória em glória. Queridos, chegou um tempo onde nós vamos ter que abandonar a proteção da religiosidade. A religiosidade, ela é um peso, mas por que nós nos agarramos tão fortemente a esse peso? Não seria mais lógico, se é tão pesado assim, que a gente simplesmente abandonasse? Por que nós ainda queremos fazer na nossa força? Porque quando nós ainda estamos agarrados à religiosidade, nós podemos dar desculpa: eu não consigo. Quando nós ainda estamos no sistema de obediência pela nossa força e esforço, nós podemos dizer: não bastou, eu não consegui, eu não dou conta. Mas quando nós somos chamados a contemplar Jesus, a contemplar, a manter os nossos olhos nele, não é mais sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que ele pode fazer em nós. O chamado de Deus para nós nesse tempo de avivamento, querido, vai ser manter um olhar sustentado em Jesus, um olhar sustentado na glória de Jesus. Nós não vamos mais olhar para nós mesmos. É a hora de você dizer um amém. Nós não vamos mais olhar para nós mesmos. Nós não vamos mais olhar para as pessoas ao nosso redor. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos as falhas, as limitações delas. Nós não vamos mais olhar para sistemas e estruturas, porque toda estrutura, por melhor que seja, ainda é limitada. Mas nós vamos olhar para a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Porque essa glória é a única que pode nos transformar. Somente a glória de Deus pode nos transformar, querido. A religiosidade nos deixa um escape para dizer: eu tentei, mas eu não consegui.
mas a glória de Deus resplandece sobre nós. E o que nós podemos fazer é simplesmente permanecer olhando para Ele. Queridos, há tempos algo vem incomodando o meu coração, vem incomodando. Muitas vezes as pessoas têm chegado para mim e têm validado a mim, têm validado aquilo que Deus tem feito na minha vida, com palavras dizendo: pastor, como eu te acho inteligente. E eu digo: obrigado, meu irmão. Não tem problema algum em receber elogios. Algumas pessoas dizem: pastor, como você é benção. Pastor, como você é ungido. Mas já tem alguns anos que eu agradeço, mas o meu coração dói ao ouvir isso, porque existe uma mensagem implícita muitas vezes nesses elogios e nessas validações, e a mensagem é tão lindo o que Deus está fazendo na sua vida, é tão lindo o que você está vivendo em Deus, mas isso não é para mim, não é possível eu viver, eu não consigo me alegrar, eu não consigo me alegrar em pessoas dizendo que eu sou uma bênção, que eu sou maravilhoso, se isso significa que elas também não podem ser. Neste tempo de avivamento, o Senhor quer quebrar essas estruturas, querido. A Escritura poderia ter escolhido qualquer pessoa para ilustrar o modo como Deus inclui, mas ela escolheu um estrangeiro, alguém alheio à aliança, às histórias, às tradições de Israel, alguém que era considerado pelo povo de Israel alguém impuro. Se você lê Deuteronômio, alguém que não era do povo de Deus não podia entrar no tabernáculo. Alguém que não era da tradição, que não era da linhagem humana de Abraão, não podia se aproximar da presença de Deus. Mas mês após mês nós celebramos a entrega do Cordeiro. E a entrega do Cordeiro, querido, como nós cantamos aqui, é a nossa Páscoa, é a nossa libertação. No texto que eu citei aqui, quando Jesus está sendo transfigurado, quando fala que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito da sua morte, a palavra que é usada ali é Páscoa, passagem. E o judeu sabia muito bem o que isso significava a libertação do povo de Israel da opressão do Egito. A morte de Jesus que nós celebramos nos arrancou desse lugar de opressão, mas ela também nos incluiu no propósito de Deus. Não é apenas sobre livrar-nos da condenação do pecado, mas agora nós estamos sendo livres do poder do pecado, porque já não somos mais escravos do pecado, porque o poder de Deus nos incluiu na sua vontade, mas há um lugar de glorificação. E essa glorificação, querido, como todas as outras coisas, não depende da nossa força, do nosso esforço, mas do quanto nós nos rendemos e permanecemos olhando para Ele, e a glória nos transforma de glória em glória, segundo a sua imagem, que é o Espírito. Se a glória tocou a minha vida, ela pode tocar a sua. Se a glória tocou a vida de pessoas que são referências para você, são
inspiração para você. Glória a Deus, porque nós temos pessoas que nos inspiram, que nos encorajam, que nos animam a caminhar. Paulo mesmo disse: sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas a mesma glória que tocou Paulo, tocou a minha e a sua vida. A glória de Deus, querido. Avivamento não é um momento de grande emoção, de grande catarse emocional. Avivamento é quando as pessoas começam a ficar conscientes da glória de Deus. A glória de Deus está sendo liberada. O véu foi rasgado. Nós somos incluídos, querido. E o chamado, querido, não é que a gente fique parado, é que a gente vá para a palavra, vá para as Escrituras e deixe o Espírito de Deus revelar Jesus nas Escrituras para nós. Mas não é uma leitura informativa, é uma leitura transformadora, é uma leitura formadora. Nós não vamos para a Bíblia para julgar o que a Bíblia diz, nós vamos para a Bíblia para sermos formados à imagem e à semelhança de Jesus. Chega de se esquivar, chega de nos desculpar, chega de nos justificar. Em tantas conversas, quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, as pessoas dizem: achando que isso é uma sinceridade, que é vulnerabilidade. Pastor, mas eu não sou assim como você. Eu não sou assim como vocês. Aí eu tenho dito o seguinte: então tem duas coisas que a gente precisa resolver aqui. Ou você acredita de verdade que eu sou feito de um material diferente do seu. Você acredita nisso? A pessoa fala: não. Ou você acredita que Deus não pode fazer por você o que fez por mim. A pessoa diz: não, também não acredito nisso. Então só resta uma opção: se render, se prostrar e olhar para a glória de Cristo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa glória. É um tempo, querido, para o que Deus quer fazer, como o pastor Sérgio tem falado, não cabe dentro desse endereço, não cabe apenas na nossa estrutura, vai muito além, vai se espalhar. Como diz o pastor Carlito Paz, avivamento não é só quando o fogo cai, mas quando ele espalha. E sabe como vai espalhar? Por meio de você, por meio de você, no seu trabalho, na rua, no trânsito, no colégio, na faculdade, nas entregas, João. Deus vai te dar palavras para entregar para pessoas que você vai entregar uma entrega. Você fala assim: está aqui uma entrega, mas tem algo também que eu preciso entregar para você. A pessoa: o quê? Eu só pedi isso. Eu não pedi mais nada, não. Tem algo que alguém mandou para você. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. A glória de Deus. Deus está nos chamando a olhar para a Escritura, querido. Olhar para a Escritura e ver a glória de Deus na face de Cristo em todas as etapas. Ele é o verdadeiro Davi, o rei dos reis. Ele é o verdadeiro Moisés, o que nos guia para fora da escravidão. Ele é o verdadeiro Sansão, o homem forte que amarra o valente e que prevalece sobre ele. Ele é o verdadeiro profeta Elias, que faz descer fogo do céu sobre o seu povo, fogo que purifica. Ele é o Messias prometido de Deus. Ele estava no princípio, Ele está no fim, Ele está no meio do seu povo. Aleluia! Ele anda no meio do seu povo como uma tocha de fogo. Aleluia! E na presença dele o nosso rosto também vai brilhar. Porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre Ele. Mas nós precisamos aprender a ler a Escritura. Nós precisamos aprender a ler a Escritura. Essa leitura
que Jesus fez, essa leitura que Felipe fez, a leitura que Estevão fez ao pregar o seu sermão, a leitura que Pedro fez ao pregar a sua primeira mensagem, passando por toda a Escritura e mostrando o que delas falava sobre Jesus. É sobre Jesus. Não é sobre polêmica de internet, não é sobre desavenças, sobre conversa. Se afasta disso. Em nome de Jesus eu clamo como pai a você, meu irmão. Se afaste das distrações. Olhe para Cristo nas Escrituras. Olhe para Ele. Ele não frustra, Ele não falha. Aleluia. Ele não falha. Deus quer Deus quer se revelar. Deus quer nos incluir. E Deus quer nos transformar por meio da contemplação da sua glória. Aleluia. E não há desculpas. Não há justificativas. Mas também não há peso, querido, não há dificuldade, não há barreiras que possam nos impedir, se tão somente olharmos para Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Nesse dia, querido, nesse dia, para variar, a internet está lotada de polêmica, e você sabe a respeito do que é. Se cancela culto, se muda culto, se deveria fazer, se deve assistir, não deve assistir. Mas enquanto as pessoas estão discutindo isso, elas estão perdendo Cristo de vista. Querido, eu não estou dizendo que não deva haver critérios. E a gente pode falar sobre isso de maneira madura e sensata no ambiente onde a gente está comprometido. Não na internet, não em chat de rede social. Você pode discutir isso aqui em casa. Porque problema de família se resolve na família. A família de Deus precisa discutir todas essas coisas. Precisamos olhar para a palavra, precisamos entender. Mas problema de família se resolve em casa. Não é fazendo postagem para bombar na rede social, é aqui. Deus está nos chamando, venham olhar para a face de Jesus. Ele quer te glorificar, querido. Ele quer te glorificar. Ele quer te glorificar. Se coloque em pé e vamos encerrar. Quero que você feche os seus olhos agora, por gentileza. Aleluia. Deus hoje está removendo o véu da religiosidade. O véu ali que Paulo fala, nós com o rosto descoberto, sem o véu, fala dessa religiosidade. Uma religiosidade que ocultou a glória de Deus e colocou regras, pesos e cobranças no lugar. Ele fala, nós sem esse véu. Feche seus olhos agora e ouça o Espírito Santo. Você vai ouvir o Espírito Santo, porque Ele inspirou a Escritura, que diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento.
o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, aleluia, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, aleluia, mas quando se converterem, se voltarem, conversão aqui é mudar a direção do olhar, mudar a direção da caminhada, erguer o rosto para Ele, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mantenha os seus olhos fechados e busque agora vê-lo por meio, deixe o Espírito Santo trazer textos bíblicos à sua mente agora. O avivamento é sempre um avivamento a partir da palavra de Deus, mas não uma palavra de conhecimento humano, de informação sobre o texto bíblico, mas uma palavra revelada, uma palavra transfigurada. Deixe o Espírito trazer textos da palavra de Deus à sua mente agora, e procure enxergar neles a face de Cristo agora. Enquanto o Ministério de Louvor só toca o instrumental, nós vamos contemplar Jesus. Nós vamos contemplar Jesus agora. Você pode pensar nesse próprio texto. Você está de pé diante de Deus, e um véu está sendo removido da sua face, e a glória de Deus está resplandecendo sobre você. E à medida que essa glória está resplandecendo, o seu coração vai sendo mudado, os seus interesses vão sendo mudados, as suas opiniões vão sendo mudadas, os seus sentimentos vão sendo mudados. Aonde havia dor, agora há barulho de festa. Aonde havia vergonha, agora há vestes de louvor. Porque Ele nos visitou com tão grande salvação. Ele visitou o nosso caos, assim como fez no início em Gênesis, quando a terra era caos, vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ao liberar da palavra de Deus, Cristo, o Verbo, a luz veio, a ordem veio, a criação se fez por meio da palavra de Deus. Deus está nos chamando para a nova criação, onde Ele vai restaurar todas as coisas. E Deus não mudou o seu jeito de fazer. Deus ainda está agindo por meio do Espírito e do Verbo dEle, que é Cristo Jesus, da sua palavra. Está nos chamando a contemplar. Contemple o Senhor, contemple o amado da sua alma, contemple, adore-o, agradeça, adore-o, louve-o. Sim, Senhor, nós te adoramos. Sim, Senhor, nós te adoramos. É aqui que nós queremos estar, é onde nós queremos estar.
mais do que qualquer outro lugar, não por medo, não por vergonha, não por constrangimento, mas como disse Davi no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa e contemplar a sua formosura todos os dias da minha vida. Contemple o Senhor. Tempo bem passado, e eu não estou dizendo isso porque exista outro lugar mais importante do que esse, a presença de Deus, mas porque o Espírito falou ao meu coração, nós não podemos reduzir a presença de Deus somente a esse lugar e a esse momento. Você precisa ansiar estar na presença dEle em todos os lugares que você estiver. E eu quero propor para você um exercício essa semana, que você não apenas leia a Escritura ou faça um devocional para suprir algo em você, algum princípio da palavra, porque você está ansioso, ou porque você precisa aprender princípios de prosperidade, ou porque você precisa de cura física. Isso tudo tem seu lugar, mas leia as Escrituras procurando olhar para Jesus e contemplar Jesus. Você vai parar. Não é sobre a quantidade de texto, mas é sobre a profundidade nesse momento. Leia orando, leia clamando: Senhor, me revela aonde está a glória de Cristo nesse texto. De que maneira o Senhor quer me tocar com a sua glória por meio da Escritura. O avivamento começou já, querido. E não vai parar, e não vai parar. Você faz parte disso, você faz parte disso. Não fique de fora daquilo que é seu, é seu. Pai, obrigado pela glória do Senhor na face de Cristo. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Abençoa o seu povo, Senhor, que eles possam ir, Senhor, e não buscar em cisterna rachada alguma aquilo que só o Senhor pode dar. Aumenta a nossa sede, aumenta a nossa sede, e convence o nosso coração, Espírito Santo, de que é para nós, de que é para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus nos abençoe como nação, que nós não sejamos mais uma nação que precisa ser anestesiada de 4 em 4 anos, com migalhas de alegria. A gente possa viver a alegria constante, a alegria que Cristo dá todo dia, todo dia. Amém?